Olá, pessoal! Na última aula nós discutimos que as propriedades físicas da água são determinantes para que a água possa contribuir para a manutenção da temperatura corporal dos seres vivos, assim como a manutenção da temperatura do planeta Terra. Mas ainda discutimos que a água, em função da sua estrutura e das características da sua estrutura, ela é também, uma vez como principal constituinte dos organismos vivos, é também o solvente e o reagente das reações que ocorrem dentro das células. E para entender a contribuição química da água para a homeostase dos seres vivos, nós começamos então a discussão das propriedades químicas da água. Então, como já foi dito reiteradas vezes, a água, em função da sua alta polaridade, ela determina o comportamento de outras moléculas em solução. Então, para dar subsídios para que a gente entenda esse papel da água, nós vamos passar então rapidamente como revisão pela ionização da água, pelas reações ácido-base no contexto que seja necessário para a compreensão dos processos bioquímicos e ainda a importância de soluções tampão dentro desse contexto. Bem, como vocês já sabem, a água pura é levemente ionizada e isso pode ser confirmado pela condutividade elétrica que a água pura apresenta. Essa ionização, então, de modo geral, de forma simplificada, ela é representada como uma equação, então, de equilíbrio, onde a molécula de água sofreria uma ionização liberando prótons e íons hidróxidos. No entanto, a ionização da água é uma reação que acontece envolvendo duas moléculas de água, e essas duas moléculas de água, então, elas, em função da natureza dos polos que compõem a molécula de água, podem passar por uma reação ácido-base. O que justifica essa reação é aquela compreensão estrutural que nós já desenvolvemos de entender que a ligação oxigênio-hidrogênio é uma ligação covalente polarizada, bastante polarizada, onde cada um dos prótons desenvolve um caráter parcialmente positivo e o oxigênio, em relação a cada uma das ligações com próton, desenvolve um caráter parcialmente negativo. Então, considerando a estrutura da água, que é uma estrutura que apresenta dipolos, nós temos que esse dipolo, então, pode reagir além de interagir. Então, dentro do conceito de ácido e base, nós temos que uma molécula, então, pode utilizar o seu par de elétron não ligante, uma vez que aqui é um polo negativo e esse polo negativo tem atração por um polo positivo. Esse par de elétrons, então, pode ser utilizado para doação em função a essa atração eletrostática, e com esse par não ligante, o oxigênio pode estabelecer uma ligação com um dos prótons de uma molécula vizinha. Considerando que o que mantém esse próton ligado à molécula de água é o par de elétron compartilhado, e esse par de elétron estaria, em função da polarização da ligação covalente, esse par de elétron estaria mais próximo do orbital, da região do raio de Van der Waals do oxigênio, ou em outras palavras, o orbital ligante estaria mais desenvolvido próximo ao átomo de oxigênio, considerando sua maior eletronegatividade. Considerando, então, a atração exercida pelo par ligante, quando o próton é abstraído pela primeira molécula de água, nós temos, então, o par de elétrons deslocalizado na direção do elemento mais eletronegativo. Com isso, considerando uma situação de equilíbrio, nós temos que a primeira molécula de água, então, capturou um próton utilizando o par não ligante, restando apenas um par não ligante. Com isso, a molécula de água que perdeu um próton, ela agora tem 3 pares de elétrons não ligantes, e com isso ela tem o octeto fazendo menos ligações, carga menos. Já a molécula que abstraiu o próton apresenta carga positiva. Então, na verdade, o que ocorre durante a autoionização da água é a formação de hidrônio, O hidrônio, quando formado, e que nós simplificamos, muitas vezes chamando de H3 ou mais, o hidrônio, quando formado, muitas vezes, principalmente nos livros que abordam
apenas aspectos analíticos, simplificam essa representação dessa forma, mas nós temos que ter em mente que, na verdade, se trata disso, né? E esse hidrônio formado, ele é uma espécie, então, que tem uma polaridade maior em função da carga desenvolvida, assim como o hidróxido também. E conforme nós já discutimos, a água, em função da sua alta constante de ionização, a água é um solvente, então, que tem uma grande eficiência em solvatar espécies polares, espécies carregadas, e a água é bastante eficiente na solvatação para contribuir na estabilização desses íons e na separação desses íons. Então, aqui, a título de exemplo, aqui nessa figura nós temos um íon hidrônio formado, sendo estabilizado por 3 outras moléculas de água por doação, que é uma doação de densidade eletrônica por meio de uma interação do tipo íon dipolo, porque se trata de um próton do íon hidrônio interagindo com o par não ligante de uma molécula de água. Então, nós temos aqui interações íon-dipolo que vão contribuir para essa estabilização. E interações da mesma natureza são estabelecidas para a estabilização do íon hidróxido. Tá? Bem, como mencionei no começo, essa autoionização, a geração de íons em água pura, é algo que ocorre de maneira espontânea. Ao acontecer a autoionização, como eu disse, a água apresenta uma condutividade elétrica. Essa condutividade elétrica, então, que a água apresenta, ela reflete a alta mobilidade iônica do próton. E essa mobilidade iônica tem a ver, então, com o que é chamado de salto do próton. Em função do processo de solvatação, o próton, que está ligado ao íon hidrônio, ele é transferido durante essa interação intermolecular do tipo íon dipolo para outra molécula vizinha, né, que participa dessa solubilização. E esse efeito de doação, que é o salto de próton, vai fazendo com que o próton de um primeiro hidrônio se ligue a uma segunda molécula de água, fazendo com que a segunda se torne um íon hidrônio, e a partir daí essa passa a ser uma possível doadora de próton para a molécula de água vizinha, fazendo com que ela se torne um novo íon hidrônio, que também doa prótons, e isso vai acontecendo em um efeito cascata. Essa doação de próton via geração de íons hidrônios faz com que exista, então, essa grande mobilidade de prótons, e essa mobilidade dos prótons ao longo das moléculas de água justifica a condutividade elétrica que a água apresenta. Então, se a gente está falando da ionização, como eu falei, em linhas gerais, a ionização pode ser simplificada como sendo a água ionizando, gerando os íons próton e hidróxido. Como eu disse, essa é uma ionização espontânea, mas sem sombra de dúvidas, é uma ionização onde a concentração de água está presente em maior proporção, e a ionização acontece numa taxa muito pequena. Então, por se tratar de uma ionização em pequena extensão, trata-se de um equilíbrio. Então, a ionização da água pode ser descrita por uma equação de equilíbrio e terá uma constante de equilíbrio associada. O equilíbrio, né, a constante de equilíbrio, ela pode ser estabelecida, então, a partir da relação entre os produtos e o reagente, né? Então, a expressão do equilíbrio é uma razão dos produtos para os reagentes quando acontece a ionização. Então, nesse caso, a constante de equilíbrio é a concentração de prótons, que entende-se como a concentração de íons hidrônio, a concentração de hidróxido, dividido pela concentração do reagente, que é a concentração de água pura. No entanto, para efeitos práticos, já sabendo que a concentração de hidrônio e de hidróxido é pequena em água pura, a gente pode dizer que, apesar do surgimento desses íons, a concentração de água pura, ou seja, a concentração de moléculas de água, ela não sofre uma variação em termos de concentração em função da formação dessas espécies, porque elas seriam uma concentração muito pequena frente à concentração de água. Então, em soluções diluídas,
e nesse caso se enquadra nessa situação. Em soluções diluídas, a gente assume que a concentração de moléculas de água é de aproximadamente 55,5 molar ou 55,5 mols por litro. Ou seja, este valor de moléculas de água para cada litro de água é um valor muito alto de concentração em mols por litro. Então, a introdução de pequenas concentrações de outras espécies não irão impactar num cálculo de concentração para água em estado puro, tá? Dessa forma, a gente pode dizer, então, que a constante de equilíbrio será a concentração das espécies formadas dividida pela concentração das moléculas de água nessa solução de água pura. Considerando o que eu disse, que esse valor praticamente não se altera em função da formação dessas espécies, a gente então entende que a concentração de água nesse contexto é também uma constante. Então, na equação, a gente coloca o valor multiplicando a constante de equilíbrio, considerando o valor também como um valor constante. Dessa forma, considerando então a multiplicação de duas constantes, nós temos a possibilidade de surgimento de uma outra constante, que é o produto iônico da água. O produto iônico da água, então, considera a formação das espécies ionizadas, num contexto de formação dessas espécies onde a gente tem a água pura, né? Então, essa nova constante é a constante Kw, que nós sabemos que é a constante gerada e considerada como o produto iônico da água, concentração de hidrônio vezes a concentração de íons hidróxido. Kw, então, que é obtido a partir dessa equação, pode ser calculado, então, uma vez que a gente sabe a concentração das moléculas de água e a constante de equilíbrio, ela pode ser obtida por medidas de condutividade elétrica, considerando os saltos de próton que eu acabei de citar para vocês no slide anterior. Então, a condutividade elétrica molar da água a 25 graus Celsius é 1,8 vezes 10 a menos 16. Então, substituindo esse valor na expressão, nós encontramos, então, que o valor de Kw será 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Resolvendo Kw em função, então, das concentrações de hidrônio e de hidróxido e em função do valor de Kw calculado, como vocês sabem, em água pura nós encontramos uma relação onde a concentração de íons hidrônio e a concentração de íons hidróxidos é igual a 10 a menos 7 molar. Ou seja, em água pura, a equação já nos deixa claro que a taxa de formação de hidrônio é igual à taxa de formação de íons hidróxidos e a gente confirma isso fazendo o desenvolvimento dessa equação que vocês já conhecem. E aí, voltando à condição de equilíbrio que eu citei, nós temos aqui, então, a partir dessa relação que foi estabelecida, que em água pura, a concentração, então, de íons hidrônio é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mols. Vou usar hidrônio porque eu não gosto de usar essa notação que os livros usam. Nós encontramos que essa é a concentração de íons hidrônio em água pura. Enquanto de água pura, nós já vimos aqui que, considerando a mesma unidade, né? A unidade molar, nós temos então que nessa mesma solução, a concentração de água é aproximadamente 56 mols. Nessa relação que se estabelece entre a concentração de íons hidrônio em relação à concentração de moléculas de água, nós temos então que a proporção de prótons ou hidrônio para a água é de 1 para 560 milhões.
Então, essa relação deixa claro para a gente que nessa equação, onde a gente utiliza a seta de equilíbrio, essa seta, então, é uma seta que ela é muito maior na direção dos reagentes, na direção da água, e ela tem uma extensão muitíssimo pequena em relação à concentração das espécies iônicas formadas nesse processo de ionização. Ainda, considerando essa relação que foi obtida em termos da concentração de hidrônios e de hidróxido, essa relação permite então que a gente possa obter o que é a escala de pH de uma solução, que é a relação então é uma escala então que reflete de forma logarítmica a concentração de íons hidrônio em uma solução. Então, a partir dessa referência, nós podemos utilizar então o logaritmo da concentração de íons hidrônio para definir o pH de uma solução. E a escala logarítmica, então, é utilizada porque, em termos de concentração, os valores são valores muito pequenos e difíceis de fazer uma interpretação em termos de comparação. E quando a gente utiliza a escala logarítmica, esse valor pequeno, ele se enquadra dentro de um valor maior, que vai de 0 a 14, para definir a concentração de prótons em uma solução, permitindo que a gente possa fazer uma análise e comparação entre a concentração de prótons em diferentes meios. Então, nesse gráfico é apresentado o pH de alguns fluidos aquosos, e eu já mostro para vocês algumas referências que nós vamos utilizar para algumas questões da bioquímica, como o pH do suco gástrico, que está dentro de uma faixa cuja concentração de íons hidrônio é bastante alta e o pH é bastante baixo, refletindo uma maior acidez. E aqui uma referência para a gente, o sangue humano, as lágrimas estão em um pH um pouquinho acima da faixa de 7, que é a faixa indicativa de um pH neutro. Bem, considerando esse comportamento da água, a gente vai analisar outros compostos, e para analisar outros compostos, eu aproveito para retomar com vocês algumas questões importantes. O conceito de ácidos e bases de um modo geral. Nós discutimos dentro da química orgânica as principais ideias e definições de ácidos e bases, mas dentro da discussão que é necessária para a bioquímica, a concepção de Bronsted é suficiente. Por quê? Porque Bronsted define ácido como qualquer substância que pode doar prótons, e a base como qualquer substância que possa aceitar prótons. E como dentro da bioquímica nós estaremos sempre trabalhando com sistemas aquosos, essa definição ela contempla todas as análises necessárias dentro da bioquímica. Então, para exemplificar, vamos considerar então a reação do íon amônio com a molécula de água, então considerando a reação do íon amônio em meio aquoso. Nessa reação, a gente identifica com muita facilidade que a espécie doadora de prótons é a espécie que tem mais prótons, inclusive isso é visualizado pelo desenvolvimento da carga positiva. Então, nessa reação, o íon amônio é o ácido, a reação doador de prótons. Nessa reação, se um é o melhor doador de prótons, a outra espécie necessariamente vai atuar como receptor de prótons, ou seja, será a base. Então, nessa reação, a base vai utilizar o par de elétrons para capturar o próton, porque, apesar da carga estar localizada no nitrogênio, nós sabemos que o nitrogênio é mais eletronegativo do que o próton, então o nitrogênio, para compensar a carga positiva, ele desloca a densidade eletrônica, polariza ainda mais a ligação e, na verdade, nós temos aqui um hidrogênio com caráter ainda mais positivo quando comparado com o hidrogênio ligado ao nitrogênio que estivesse eletronicamente neutro. Então, esse hidrogênio é bastante ácido nesse contexto, então o oxigênio utiliza o par de elétrons para capturar este par de elétrons. Como resultado, então, dessa reação entre um ácido e uma base, nós temos, então, que o ácido perdeu um próton, com a saída do próton, o ácido ele recebeu de volta um par de elétrons, e com isso o ácido
compensou a carga positiva e tem um par não ligante. Já a base, quando capturou um próton, utilizou um dos seus pares de elétrons para ligar o próton e agora só tem um par não ligante. Como resultado dessas reações e considerando que é uma reação de equilíbrio, ela pode acontecer no sentido inverso. Então, no sentido inverso, dentro do contexto de equilíbrio, nós sabemos que um ácido e uma base reagem formando um ácido e uma base conjugada. A base, quando captura um próton, dá origem ao ácido conjugado. O ácido, ao perder um próton, ele dá origem nos produtos a uma base conjugada. Então, na reação inversa, quem seria o aceptor de prótons seria o nitrogênio e o hidrônio seria o doador de prótons. Então, essa reação seria uma reação, então, ácido-base, onde um equilíbrio seria estabelecido e as espécies formadas seriam amônia e um hidrônio. Então, dentro dessa ideia, utilizando a mesma notação que foi utilizada anteriormente, então nós poderíamos representar a ionização de um ácido como sendo a formação da sua base conjugada e a geração de hidrônio. Então, como eu falei para vocês, é sempre importante entender que, apesar da gente simplificar, esse processo, ao contrário do que a representação possa sugerir, de que ele seria um processo de quebra de ligação espontânea, na verdade não é. Essa é uma quebra de ligação que acontece em moléculas polarizadas, onde o hidrogênio tem esse caráter positivo, tem uma ligação enfraquecida, e uma outra espécie atuando como doadora, como receptora de prótons, utiliza o par de elétrons para capturar este próton. Ou seja, a água é omitida, mas a água é a molécula que faz o papel de base quando ácidos são colocados em soluções aquosa. E aí reforço aquilo que eu disse na autoionização. Apesar da simplificação, nós temos que a espécie doadora de prótons em meio aquoso é o íon hidrônio, tá? Apesar da simplificação feita. Mas eu volto nessa simplificação porque ela aparece com muita frequência. Ainda, para continuar a nossa discussão, nós precisamos retomar a ideia de força dos ácidos. Como vocês sabem, a tendência com que um ácido vai ceder o próton para o meio, ela é proporcional a alguns critérios que dependem da estrutura desse ácido, ou seja, depende do quão enfraquecida é a ligação do próton com a espécie que é a mais eletronegativa. Então, para poder retomar essa ideia, coloco aqui para vocês a molécula de HCl, que vocês sabem que é um exemplo de um ácido forte, e nós sabemos então que essa é uma ligação bastante polarizada, favorecendo o cloro, que além de mais eletronegativo, é um elemento de raio atômico elevado. E em função do seu raio atômico elevado, nós sabemos que a ligação entre o próton e o átomo de cloro é uma ligação bastante enfraquecida. Então, quando essa molécula é colocada em meio aquoso, a água, então, como base, atua como receptora de prótons, então, a espécie que atua como base, e o ácido clorídrico atua como doador de próton, então, ocorre a perda do próton com o par de elétrons deslocalizando na direção do cloro, gerando o íon cloreto. O íon cloreto, como vocês já sabem, é uma base fraca, formada a partir de um ácido forte. Então, é uma base conjugada fraca, formada a partir de um ácido forte. Essa base fraca é fraca porque é uma base estável e essa estabilidade decorre do fato do íon cloreto ser um elemento de elevado raio atômico e o seu raio atômico permite que ele consiga estabilizar bem esse elétron extra na sua camada de valência, comporta bem esse elétron em função do seu raio atômico elevado. Então, é uma base conjugada fraca, proveniente de um ácido forte. O que a gente quer dizer com ácido forte? Quando a gente tem um ácido forte, como o ácido
clorídrico, nós temos um exemplo, então, de uma situação onde a ionização deste ácido é uma ionização completa, ou seja, a partir da adição desse ácido, depois de um tempo, todas as moléculas sofrem ionização e todas as moléculas, então, são convertidas em íon cloreto e íon hidrônio. Ou seja, não há uma condição de equilíbrio estabelecida, uma vez que a reação se completa totalmente, formando as espécies indicadas nos produtos. E ainda considerando que os produtos são bases fracas e o hidrônio é um ácido mais fraco, muito mais fraco do que o próprio ácido clorídrico, a reação, então, ela energeticamente não tem condições de se processar no sentido contrário. Então, aqui nós usamos seta única para indicar que não há um equilíbrio estabelecido, uma vez que há conversão total dos reagentes em produto. No entanto, para outras moléculas, como o do ácido acético, nós temos uma condição diferente sendo estabelecida. Então, para o ácido acético, que eu já adianto, já está escrito aqui, é um ácido fraco comparado ao ácido acético, nós temos uma condição diferente que a gente começa a discutir. Sem sombra de dúvida, nos dois casos, nós temos aqui próton ligado a oxigênio, mas o ácido acético é o ácido dessa reação ácido-base, porque nós temos aqui o efeito indutivo combinado de dois oxigênios que retiram elétrons desse próton, fazendo com que esse próton tenha um caráter positivo maior do que os prótons que estão ligados à molécula de água. Então, sem sombra de dúvida, a água, então, nesse caso, vai ser o receptor de próton e a molécula de ácido acético será o doador de próton. Então, ocorre a quebra dessa ligação com a captura do próton pela molécula de água. Quando isso ocorre, o ácido, então, ao perder o próton e sofrer a ionização, o próton é convertido na sua base conjugada, que é o íon acetato, e a base, que era a água, ao receber o próton, ela é convertida no seu ácido conjugado, que é o íon hidrônio. Nessa reação, então, ácido-base, a gente percebe, então, que esse ácido é um ácido mais forte, e por isso ele é o ácido da reação, e esse ácido é um ácido mais forte do que a própria molécula de água poderia ser, ainda porque uma vez que o ácido acético perde um próton, a base formada é uma base que estabiliza melhor a carga negativa, uma vez que essa carga negativa é estabilizada também pelo efeito de ressonância que envolve a carbonila. Então, quando a gente analisa essa ionização desse ácido fraco em água, quando comparamos com aquela que foi representada para o ácido clorídrico, a gente percebe que em uma solução que tenha 0,1 mol por litro de ácido acético, ou seja, uma solução diluída, apenas 1% das moléculas se ionizam. Ou seja, quando a reação se processa e o equilíbrio é estabelecido, apenas 1% das moléculas vão estar na forma ionizada e 99% das moléculas permanecerão na forma molecular. Então, isso mostra que se trata de um ácido fraco, pois as moléculas têm uma tendência extremamente pequena em sofrer ionização, ou seja, em perder o próton para o meio para se tornar espécies carregadas para se converter na sua base conjugada. Neste caso, então, como a gente já discutiu, quando um ácido fraco e meio aquoso, ele sofre uma reação ácido-base e dá origem aos respectivos íons, que são a base conjugada e o ácido conjugado, há uma condição de equilíbrio estabelecida que pode ser descrito, então, pela equação de constante de equilíbrio, que é semelhante à análise que nós acabamos de fazer para a autoionização da água. Nesse caso, então, a constante de equilíbrio para essa reação ácido-base é a concentração de íons acetato, que é a base conjugada, e a concentração de hidrônio, que é o ácido conjugado nessa reação, dividido pela concentração das espécies que estão nos reagentes, que é a concentração do ácido na sua forma molecular e a concentração de água,
que é o solvente e o reagente dessa reação ácido-base. Nós já discutimos que, considerando a água pura ou soluções diluídas, a concentração de moléculas de água é constante. Como eu falei para vocês, essa análise que nós estamos fazendo é uma análise onde a adição de ácido acético foi feita a uma concentração 0,1 mol por litro. Acompanhe. A adição de ácido acético tem concentração que impacta nessa casa decimal, enquanto a concentração de água está nessa casa decimal. Ou seja, variações em função dessa adição de quantidades tão pequenas de ácido para a formação de soluções diluídas não vai fazer com que haja variações na concentração de água, tal qual nós discutimos considerando a concentração de água pura no processo de autoionização. Ou seja, mais uma vez, nós temos a água como sendo constante. Então, nós podemos, da mesma forma que para encontrar Kw, nós podemos tratar a concentração de água como constante e tirá-la, passar esse valor multiplicando a constante de equilíbrio, e uma constante vez a outra dá origem a uma nova constante. A constante de equilíbrio para uma reação ácido-base envolvendo um ácido fraco em meio aquoso fornece para a gente a constante de acidez, ou seja, a tendência com que este ácido irá se ionizar, cedendo prótons para o meio e convertendo a sua forma molecular numa forma iônica. Essa constante de acidez, então, ela se resume em concentração das espécies carregadas formadas pela ionização dividido pela concentração do ácido na sua forma molecular. No caso do ácido acético, o cálculo da constante de acidez dá um valor de 1,76 vezes 10 a menos 5. Já podemos ver que é um valor bastante pequeno, porque é um valor pequeno gerado do seguinte cálculo. Já havíamos feito uma simulação de que a ionização levaria a apenas 1% de formação das espécies ionizadas, enquanto 99% das moléculas do ácido ficariam na sua forma molecular. Então, em termos qualitativos, a gente tem que o equilíbrio será estabelecido com concentrações extremamente pequenas de hidrônio, vezes concentrações extremamente pequenas abaixo do conjugada, que é o acetato, dividido por uma concentração extremamente alta do ácido na sua fórmula molecular. Ou seja, nós temos a divisão de um número muito, muito pequeno por um número muito grande. Logo, a constante de equilíbrio é um número muito pequeno. Então, com essa relação que a gente consegue observar, a gente tem que a constante de acidez é uma medida direta da acidez, ou seja, uma medida direta da tendência de uma molécula em ceder o próton para o meio numa reação ácido-base. E aqui a tendência é pequena, né? Voltando para a ideia de uma fórmula geral, a gente tem então como fórmula geral que um ácido geral em meio aquoso terá o próton perdido formando íons hidrônio e gerando a sua respectiva base conjugada. Dentro desse contexto geral, e já considerando então que em soluções diluídas a concentração de água ela praticamente não varia, nós já desconsideramos a água, já tratamos como constante e chegamos que a constante de equilíbrio para essa reação ácido-base é na verdade a constante de acidez, que é a concentração de hidrônio vezes a concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido na sua forma molecular. A partir dessa relação, eu quero também que vocês me falem por que então que para ácidos fortes nós não temos a escrita da constante de equilíbrio, né? Por que não seria possível fazer esse cálculo? Então, reafirmando o que eu disse, a acidez é uma relação, a constante de acidez é uma relação direta do valor de Ka. Da mesma forma que para trabalhar com pH, nós fazemos a conversão da concentração de H+, em pH, fazendo a sua relação logarítmica para ter valores que se encaixem dentro da escala de 0 a 14. Da mesma forma, para trabalhar com a constante de acidez, considerando que Ka apresenta valores pequenos e de difícil comparação, nós também vamos trabalhar com o logaritmo da constante de acidez. Em termos de tabelas, como vocês já sabem, nós vamos avaliar os ácidos em função do pKa, porque
tomando o logaritmo, nós encontramos valores melhores para trabalho. Então, o logaritmo negativo da constante de acidez fornece para a gente o pKa. Esse cálculo, da mesma forma que é feito para encontrar o pH, é o logaritmo negativo. Então, esse logaritmo negativo, a multiplicação do valor negativo, mostra então que, ao contrário de Ka, que tem uma relação direta com a acidez, pKa tem uma relação inversa com relação à acidez, né? Em função de ser um logaritmo negativo. Ou seja, quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Então, ainda dentro do contexto da ionização de um ácido fraco, nós temos que a constante de acidez para a ionização de um ácido fraco, e agora utilizando aquela notação simplificada, onde a gente omite a participação da água nessa ionização, nós temos então que ao ionizar o ácido gera próton e a base conjugada, que a constante de acidez para esta ionização é a multiplicação da concentração dos prótons que são perdidos e da concentração da base conjugada que é formada, dividido pela concentração do ácido na sua forma molecular. Essa relação, então, sendo rearranjada em função da concentração dos prótons, nos permite ter a relação onde a concentração de próton vezes a constante de acidez é igual a constante de acidez vezes a concentração da base conjugada dividida pela concentração do ácido na sua forma molecular. Tomando o logaritmo de ambos os lados da equação, nós temos que o logaritmo da logaritmo da concentração de prótons, o logaritmo da concentração de Ka, e aqui aplicando propriedade logarítmica, nós temos que, multiplicando por menos 1, essa equação, tomando o log dessa equação, na verdade o que nós temos é o logaritmo negativo da concentração de prótons, que é o pH. O logaritmo negativo da concentração o logaritmo negativo da constante de acidez, que na verdade é o pKa, e aqui, aplicando propriedade logarítmica, nós temos que é o logaritmo invertendo, né, o logaritmo da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido conjugado. Essa equação, então, que foi obtida, é uma equação, então, que relaciona pH com pKa. E essa relação é uma relação muito importante, porque é a relação que nos permite trabalhar o pKa de forma real, porque a gente faz isso vendo a sua relação com pH. Então, a equação final, então, que a gente chega a partir de considerar a ionização de um ácido fraco, é a relação, então, onde pH é igual a pKa mais logaritmo da base conjugada, nessa ionização, dividido pela concentração do ácido conjugado, que é a equação que vocês aprendem lá na Química Analítica como sendo a equação de Henderson-Hausberg. Essa equação de Henderson-Hausberg, ela é bastante importante dentro da bioquímica, porque como eu falei para vocês, é a equação que nos permite relacionar pH a pKa. E a partir dela, a gente tem várias relações importantes. Por exemplo, a relação de que o pKa é igual ao pH em uma solução, quando as concentrações molares do ácido e da base conjugada forem iguais. Quando essas concentrações forem iguais, nós teremos aqui logaritmo de 1, e logaritmo de 1 será igual a 0, então nós teremos pH igual a pKa. Ainda, se o pH for uma unidade menor que o pKa, a razão base-ácido, né, a relação em relação à espécie ionizada e à espécie não ionizada, será de 10 para 1, porque nós estamos aqui falando de uma escala logarítmica. Então, na próxima aula, a gente vai discutir a importância dessa equação, então, para essa relação entre pH e pKa.